Fala pessoal, tudo bom? Vamos dar sequência aos nossos estudos e dessa vez vamos falar de um outro planeta. Estávamos no planeta dos ossos, estudando os esqueletos apendicular superior, apendicular inferior, esqueleto axial. Dessa vez, nosso planeta é a articulação. O tema da nossa aula, artrologia ou sindesmologia, a depender do autor que você escolheu estudar. Dividi essa apresentação em duas partes. A primeira eu vou falar sobre conceitos, classificação funcional. Não dá para falar de articulação sem falar de movimento, por isso a classificação está colocada aqui nessa apresentação. E a classificação morfológica ou estrutural, que é o que importa para a gente nesse contexto. Dentro dessa classificação, na parte 2, eu já vou explorar duas das três partes que compõem essa classificação. A articulação fibrosa e seus subtipos e a articulação cartilaginosa e seus subtipos também. Então, foco na tela e vamos nessa. Aí está então a artrologia, o estudo das articulações humanas. A artrologia vem de arte, do grego artro, que significa junta. Junta, junturas, que é igual a articulação, que na verdade é o fulcro de um movimento, o eixo desse movimento. Esse ponto que permite o movimento também permite a vida, porque vida do ser humano sem movimento não existe. E por falar em movimento, vamos logo na classificação funcional. Essa classificação baseia-se na quantidade de movimento que a articulação permite. E são três tipos ou três grupos de articulações nessa classificação funcional. O primeiro é a sinartrose, prefixo sin, junto. Esse tipo de articulação não permite movimento, pelo menos macroscopicamente falando. O segundo grupo é a anfiartrose, prefixo anfi, de ambos os tipos. Aí sim, permite movimentos de pequena amplitude. E o terceiro e último grupo é as diartroses, de 2. Articulações que permitem movimentos mais amplos e são mais encontradas no esqueleto apendicular superior e no esqueleto apendicular inferior. Já na classificação estrutural, morfológica, baseia-se, nesse caso, no tecido que une ou que separa os dois ossos. Então, a gente tem também três subtipos, ou três grupos. O primeiro grupo são articulações fibrosas, cujo tecido que une os ossos é fibras colágenas. No segundo subgrupo, nós temos as cartilaginosas, cujo tecido, o nome já diz, que une esses dois ossos, são cartilagens. E no terceiro subgrupo são as articulações sinoviais. Essas são separadas por uma cavidade articular e unidas por uma membrana, uma cápsula articular, que tem a membrana sinovial e o líquido sinovial dentro dela. Nós vamos estudar as duas primeiras, as articulações fibrosas e as cartilaginosas nessa apresentação. Então, bora lá. Ó. Articulações fibrosas, por sua vez, coincidentemente ou não, também é subdividida em três tipos. As suturas, que são fibras densas mais curtas, mais encontradas no crânio. As sindesmoses, são fibras um pouquinho mais longas do que a primeira, encontrada no antebraço e na perna, e as gonfoses, exclusivas da face, mais especificamente falando de dois ossos, do maxilar e da mandíbula. São articulações da região do periodonto. Olha elas aí, olha. A sutura, por exemplo. As suturas são fibras muito densas que unem os ossos de maneira entrevalada. Esses ossos começam a invadir o espaço um do outro e começam a se amarrar entre si. E com o passar dos anos, no amadurecimento ósseo, você já fica com um problema. Esses ossos não permitem mais movimento. No início tem movimento, são mais maleáveis. Depois, esse movimento acaba sumindo. Já na sindesmose, a gente vai ver que essa união é formada por um tecido mais fibroso e o tamanho desse tecido é que define a amplitude de movimento. Tamanhos menores, movimentos menores. Tamanhos de ligamentos maiores, movimentos mais amplos. São encontradas principalmente no antebraço, exclusivamente no antebraço e na perna. E aí você vai ver que existem diferenças entre essas duas áreas quanto à amplitude de movimento. E por fim, as gonfoses, como eu falei, é tipo um soquete e um pino, um encaixe perfeito do dente no alvéolo. São exclusivas da mandíbula e do maxilar nesse encaixe. Quando você tira um dente, você vai ver um buraco que representa na parte óssea o alvéolo do dente.
Então, bora falar um pouquinho agora das suturas. Suturas são literalmente costuras ósseas. Essas costuras ósseas são encontradas mais exclusivamente no crânio e é formado por um tecido conjuntivo denso, curto, pequeno, mas bastante resistente. Essa formação, esse desenho articular, ele não permite movimentos amplos, aliás, não permite movimento nenhum na fase adulta. Na fase infantil, na criança, ainda há pequenos movimentos, porque o crânio vai crescendo e essas articulações elas vão diminuindo de tamanho, porque os ossos vão invadindo o espaço delas. Estão mais encontradas no crânio, mas entenda crânio como crânio e face, porque eu também tenho suturas na face. Alguns exemplos estão aí na tela. Olha, entre o osso frontal e os dois parietais, nós temos essa sutura aqui, ó, a sutura coronal, que é bem denteada, tá vendo? Entre os ossos parietais, por exemplo, a gente vai ver a sutura sagital, ó. E a união dessas suturas nessa área aqui, ó, a gente chama de bregma, que também é chamado de fontanela, no pessoal mais popular, no dito popular, moleira do crânio. São duas moleiras, uma lá em cima, na parte anterior, e uma aqui embaixo, ó, que une agora a sutura sagital da sutura lambdoidea. Essa é chamada de lambda, que também é moleira, tá? No popular. Mudando um pouquinho a vista, uma vista lateral, a gente vai ver que as suturas podem ser subdivididas. A gente tem um tipo de sutura diferente do que eu apresentei anteriormente. A sutura escamosa, cujas superfícies ósseas têm um aspecto de escama, muito comum entre os ossos temporal e parietal. Por isso, na articulação temporoparietal, é um tipo de sutura específica, chamada de sutura escamosa. Já naquelas que eu mostrei, na sutura sagital, na sutura coronal, na sutura lambdoidea, há um aspecto de serra, de dente de serra. Por isso, é chamado de sutura serrátil. Um exemplo delas é a sutura sagital. A sutura coronal também é a sutura lambdoidea. No céu da boca, assim chamado, a gente tem duas suturas planas, que não apresentam o aspecto denteado. É a sutura intermaxilar e a sutura palatina. Essas suturas planas que ficam no céu da boca têm um aspecto diferente das outras duas. Ela não tem um tecido ósseo mais escamoso e nem tem esse intertravamento. É como se fosse uma cola mesmo, duas superfícies planas coladas. Por isso, ficou conhecido como uma sutura do subtipo plana. Um exemplo dela é a sutura intermaxilar, como eu falei para vocês. Saindo um pouquinho das suturas e entrando agora na sindesmose, vocês vão ver que agora o tecido que une esses dois ossos é um tecido um pouco mais fibroso do que colágeno, né? Esse tecido fibroso, ele vai determinar a possibilidade ou a amplitude de movimento dessas articulações. A depender do ligamento, do tamanho do ligamento, a gente vai ter mais ou menos movimento. Aí estão os dois exemplos que a gente tem no nosso corpo. No antebraço, a rádio ulnar e na perna, a tíbio-fibular. Vejam que há uma informação que une esses dois ossos. É a membrana interóssea. Tem aqui no antebraço e também tem aqui na perna. Essa membrana interóssea se insere naquela linha áspera ou linha interóssea que se encontra, o que foi falado lá no esqueleto apendicular superior e inferior, quando a gente falou sobre esses dois ossos. A diferença entre essas duas sindesmoses, a rádio ulnar e a tíbio-fibular, é que a rádio ulnar, o ligamento é um pouquinho maior, por isso permitem movimentos, como por exemplo a pronossupinação. É mais amplo do que os movimentos encontrados na tíbio-fibular. Isso, de novo, depende do tamanho, do comprimento do ligamento. E por fim, a gente tem as articulações gonfose, do tipo gonfose, que são exclusivas da mandíbula e do maxila. É uma articulação tipo soquete e pino, perfeito. O dente se encaixa ali, tanto que quando ele sai fica aquele buraco que representa, na verdade, o alvéolo desses dois ossos. Alguns autores costumam classificar as articulações fibrosas do tipo gonfose como uma sindesmose dento-alveolar, mas a maioria aceita como articulação do tipo gonfose mesmo, tá? Saindo das articulações
fibrosas e entrando agora nas articulações cartilaginosas, a característica principal que separam as duas é o tipo de tecido que une esses dois ossos. Aqui é cartilagem, lá era fibras colágenas. Aqui as articulações tendem a permitir um pouquinho mais de movimento, mas ainda com amplitude pequena. São articulações classificadas como anfiartrose, na sua grande maioria. Essas cartilagens, elas têm dois tipos de tecido. A cartilagem hialina, que forma as sincondroses, que é um subtipo das articulações cartilaginosas, e as sínfises, que é a cartilagem mais fibrótica, é uma fibrocartilagem, encontrada tanto na pelve quanto na nossa coluna. As primeiras, as sincondroses da cartilagem hialina, ela é bem visível e ela se coloca como uma articulação imóvel macroscopicamente falando, ou seja, uma sinartrose. Já as sínfises, essas sim são anfiartroses, porque permitem algum tipo de movimento. Bora dar uma olhada em cada uma delas. As sincondroses, como o nome já diz, junção da cartilagem, são uniões entre os ossos, feitas por uma cartilagem prolongada, é como se fosse um prolongamento ósseo, de cartilagem hialina. E está presente em superfícies ósseas pequenas e também em superfícies ósseas maiores. Observem só essa diferença. Aqui, por exemplo, no desenho, a gente vai ver uma cartilagem bem fininha, pequenininha, que é representada ou representa o disco epifisário. É a área que a gente cresce, encontrada nos ossos longos. Isso, com o tempo, com o amadurecimento ósseo, vai sumindo. Por isso, essa é uma articulação classificada como temporária. É uma sincondrose temporária. Já as sincondroses permanentes, a gente vê aqui, ó, mais visível, tá vendo? É a sincondrose encontrada entre a primeira costela e o manúbrio esternal. Ela é diferente de todas as outras cartilagens que encontram-se no gradil costal. Ali é uma sincondrose. As outras, a maioria, são diartroses. A gente vai ver depois essas articulações sinoviais em uma outra apresentação. Mas também tem sincondroses temporárias, como eu falei para vocês, que estão aqui nas físes de crescimento, vamos dizer assim, e que com o tempo, com o amadurecimento ósseo, quando você não vai mais crescer, elas se fecham e se perdem, não existirão mais. Agora, as sínfises. As sínfises, o nome já diz, crescendo junto. É uma articulação fibrocartilaginosa que tem algumas funções importantes. Elas conseguem resistir tanto à compressão quanto à tensão, servem realmente de amortecimento, é como se fosse um amortecedor natural do nosso corpo. São encontradas na pelve, mas também na coluna e no gradil costal, mais especificamente no externo, entre o manúbrio esternal e o corpo desse osso. Está aqui, ó. Tá vendo? Bem feita ali, ó, essa sínfise manúbrio external. Mas a gente se encontra também, por exemplo, nos discos epifisários. O disco epifisário, que é fibrocartilaginoso, nada mais é que uma representação das sínfises intervertebrais. Eu estou me referindo aqui às articulações entre os corpos vertebrais e não às articulações vertebrais que ficam no arco, tá? Isso a gente vai ver em um outro momento, porque lá são sinoviais. Aqui, esses discos que herniam e que trazem a tão conhecida hérnia de disco, eles causam problemas seríssimos e deixam vocês, inclusive, acamados. São articulações tipo sínfise, cartilaginosas dessa classificação morfológica que a gente passou para vocês. Mas a mais conhecida das sínfises, sem sombra de dúvida, é a sínfise púbica. Essa articulação, por sua vez, une anteriormente os ilíacos direito com o ilíaco esquerdo. E isso, quando desgastada, por exemplo, nos jogadores de futebol que fazem hipertrofias dos adutores, dos músculos adutores, e freiam chutes e correm e abusam muito dessa articulação, há um desgaste dela e é chamado de osteite púbica, também conhecido como pubalgia, muito comum nesse tipo de atleta. Bom, pessoal, depois de falar das articulações fibrosas e cartilaginosas, eu quero lembrar a vocês, é importante, dentro dessa apresentação, reconhecer o tipo das articulações
identificar no corpo humano essas articulações e definir e classificar as articulações fibrosas e as articulações cartilaginosas. No futuro, no próximo encontro, nós vamos falar sobre as articulações sinoviais. E essas aí estão mais entrelaçadas com a questão do movimento. Por isso, uma aula à parte só para elas. Observe as nossas referências bibliográficas, consulte um pouquinho lá o que está escrito nelas e qualquer dúvida, entre em contato com a gente novamente. Forte abraço, um beijo no coração e até a próxima com articulações sinoviais. Foco na tela.